Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Amém. Ao final do culto, o pastor Toninho e eu vamos cantar uma canção e autografar, dar autógrafo. É porque a gente veio de uniforme, de padrão. Vocês estão bem, né? Que bom que você está aqui, glória a Deus pela sua vida, é um privilégio estar aqui. Obrigado, pastor Lucas, Camila, pelo privilégio, a oportunidade e confiança de poder trazer a palavra. Você pode curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. A nossa vida é consagrada a Ti, Pai. A nossa família pertence a Ti. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós confessamos isso continuamente, isso é uma verdade nas nossas vidas. Obrigado por o Senhor encontrando uma disposição em nosso coração em receber com mansidão a palavra que será ministrada. Obrigado pelos olhos do entendimento abertos, obrigado porque é impossível nos expormos, considerarmos a Tua presença, a Tua palavra e nós sermos transformados, ajustados, acrescidos, aprimorados, aperfeiçoados e desfrutar do privilégio daquilo que a Tua palavra, que é poderosa, produz sobre as nossas vidas. Muito obrigado por essa manhã, eu te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amados, nós no Ministério de Conselheiros, nós fizemos no mês anterior devocionais e o tema foi gratidão. E alguns dias da semana, um irmão vinha e trazia uma palavra sobre gratidão. E sabe que a palavra semeada num bom coração, no solo do nosso coração, ela vai germinar, ela vai criar raiz, ela vai crescer, ela vai trazer frutos. E essa consciência de gratidão vai sendo cultivada e gerada. E nesse mês o tema é família. Assim como na igreja os temas de ministrações é família, a gente começou a falar sobre família no grupo dos conselheiros também. E aí por que eu estou dizendo isso? Porque não sei se todos sabem, mas o meu filho mais velho, que tem 16 anos, ele atualmente mora no Rio de Janeiro. Ele é atleta de futebol e aí por esse motivo ele se mudou para lá e está morando lá. E aí o Senhor me lembrou durante essa semana. Quando foi no sábado ele me ligou e falou, pai, acabaram de liberar a gente. E aí faziam acho que 5 meses que ele não vinha. E aí eu preciso me reapresentar só na quarta-feira de manhã. Eu falei, então pega o ônibus e vem para casa. Ele falou, então tá bom, então já vou entrar aqui, já vou ver a passagem e venho, dá cerca de 6 horas de viagem. E aí ele veio. Mas eu já havia percebido dentro de mim de que ele estava passando por momentos de pressão. Por quê? Porque existem circunstâncias e pressões que se levantam, amém? E mesmo a gente estando no centro da vontade de Deus, não quer dizer que as circunstâncias não se levantem e que o diabo não vai se levantar com oposição. Mas a gente não se guia pela vista, mas pela fé. Amém? O tema é sacerdócio e governo na família. E por que do sacerdócio? Porque eu oro pelo meu filho, pela minha família, eu posso perceber, não estando presente no Rio de Janeiro. Mas o Espírito Santo de Deus nos comunica. E nós devemos orar pela nossa família, amém? E aí quando ele veio, eu fui buscar ele, deu tudo certo, tá bom, ficou aqui sábado, domingo, segunda, e na terça-feira tinha que levar ele de volta. Só que o que eu fiz durante a semana? Ele veio para cá. Ele veio para a família de Cristo aqui, rever os seus irmãos, rever os seus pastores, rever os seus amigos. E teve um tempo maravilhoso. Ele esteve com os tios, com seus amigos, um tempo maravilhoso. Eu levei ele para ver o avô, eu levei para ver os tios, eu levei para ver os treinadores, os colegas de futebol. E eu tirei esse tempo para fazer exatamente isso. Sabe que na velha aliança,
Por exemplo, quando Josué atravessou o mar com o povo, Deus deu uma instrução dele pegar 12 líderes e pegarem pedras e levantarem as pedras como um monumento, para que depois, ao passar por lá, ou as próximas gerações vissem aquilo, se lembrassem e falassem: o que é essas pedras? E eles falassem: isso daqui é a bondade de Deus que nos deu a vitória. E aí eu fiz exatamente isso. Eu levei o Mateus para ver as pedras. Eu levei o Mateus para ver as pedras. Porque quando chegava lá, os amigos falavam: uau, olha o que Deus fez e aonde Ele te levou. Lembra quando a gente comia marmita fria depois do treino? Uau, você foi fiel e olha onde Deus te promoveu. E começaram a lembrar ele. E sabe o que aconteceu? O coração dele começou novamente a transbordar de gratidão e reconhecer que Deus havia levado ele até lá. Mas pedras não eram pedras físicas, eram pessoas. Nós estamos numa nova aliança. E 1 Pedro diz que nós somos pedras vivas. Entenda que esse mês da família, nós não estamos aqui tentando achar culpados para as coisas que estão dando errado na nossa vida. Nós não estamos aqui tentando falar a culpa é do marido, dos filhos, da esposa, da sogra, do sogro, não. Nesse mês, o pastor, guiado pelo Espírito, está levantando pedras para aquecer o seu coração e para lembrar da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, que aquele que fez uma vez, Ele faz de novo. Então agradeça pela sua esposa, agradeça pelo seu marido, agradeça pelos seus filhos, agradeça pelo seu emprego, agradeça por fazer parte da família de Deus, porque não são as circunstâncias e os problemas que vão nos levar a um lugar de ingratidão, mas como pedras vivas, nós vamos celebrar a bondade de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. E aí esse tema para mim foi exatamente isso. E todos os temas são: criações de filho, papel do homem, da mulher, família de Deus, a família de Cristo, nós estarmos aqui congregando juntos. Nós precisamos ser gratos por essas verdades e desfrutar dessas verdades. E aí, fechando esse tema do Mateus, a gente só precisa tomar um cuidado e falar: é verdade, pastor, bem que você falou que pedra, viu? Meu marido é a pedra no meu sapato. Não, não é dessa pedra que eu estou falando. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas dizem coisas e tradições que elas falam: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas a Bíblia, na verdade, diz que foi pelo amor e pela bondade dele, pelo meu amor eterno e pela minha benignidade eu te atraí. Então é a bondade e o amor de Deus que nos atrai até ele. E aí existe uma tradição que diz assim: o homem é o sacerdote do lar. Uma cultura de se dizer isso. Mas biblicamente nós vamos entender que necessariamente não é dessa forma que funciona. No sentido do quê? Porque na velha aliança o sacerdote, uma das principais características era ministrar ao Senhor em favor do povo. Então ele seguia todo o ritual, todo o processo, ele se purificava para oferecer sacrifícios diante de Deus pelo pecado do povo. E quando o pecado era aceito, havia uma grande festa. Por quê? Porque era celebrado um ano de perdão. Mas em Cristo Jesus, o sumo sacerdote, aquele que foi e entregou o seu próprio sangue diante de Deus como sacrifício, ele não nos deu um ano de perdão, ele nos deu uma vida inteira de perdão, uma eternidade de perdão, com o seu sangue nos lavando. E aí a Bíblia diz que nós somos feitos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Então você como homem, você é sacerdote. Mas você como esposa, mulher de Deus, você também é sacerdote. E você como filho cristão, dentro da família, você também é sacerdote. Ou seja, nós temos a responsabilidade de regar, de cuidar, de zelar uns pelos outros dentro da família. O marido ora pela esposa e pelos filhos. A esposa ora pelo marido e pelos filhos. Os filhos oram pelos pais, oram pelos irmãos, uns pelos outros. Porque todos nós temos livre acesso. Todos nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós fomos comprados, justificados e redimidos e colocados em uma posição que nós não poderíamos, mas Cristo fez por nós, então nós temos esse acesso. Então o marido é sacerdote? Sim. Mas a esposa também ora, intercede, também pode exercer esse, eu não vou dizer um ofício, mas essa finalidade dentro da família? Também. Porque se o marido pensa que só ele é o sacerdote, ou seja, só ele teria acesso, coitada da esposa, porque voltaria igual na velha aliança. Ela precisaria do homem para ser um intermediário entre ela e Deus. Quando na verdade Jesus já fez isso e foi o intermédio perfeito. Então o homem não consegue substituir o lugar de Cristo. Então Cristo é o sacerdote sobre toda a família. Amém? Até aí tudo bem? Aí uma expressão que o Mateus sempre utilizava. Quem acompanha ele sabe, ele sempre colocava assim: Deus está no barco. Nossa, que expressão nada a ver. Tudo bem, é a dele, você faz a sua, está tudo bem. E ele sempre colocava. E por causa da pressão, algumas vezes ele deixou de colocar. Mas quando ele voltou às pedras e o coração começou a transbordar de gratidão e sentiu o cuidado e o zelo da família, a primeira coisa que ele fez quando chegou foi: Deus está no barco. Então essa manhã você talvez se está esquecido, ou talvez precisa aumentar o nível dessa consciência, entenda, Jesus, Deus está no barco da sua família. Você não está sozinho. Não está à deriva, perdido, sem uma direção, sem saber para onde ir. Ele está com você e Ele deseja nos ensinar e orientar em todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 3. Eu vou ler o que eu falei em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Outro versículo que fala sobre o sacerdócio é Apocalipse 5:8. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então nós entendemos que o homem, a mulher, os filhos, eles podem exercer e devem orar uns pelos outros e exercer esse sacerdócio. Agora, a responsabilidade que Deus atribuiu ao homem é a posição do governo sobre a família. 1 Coríntios 11:3 diz: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. E pensar que, porque o homem é cabeça, coloca a esposa em um lugar inferior, é tolice. Porque quando Deus, quando a Bíblia dá a ilustração, ela fala: Deus é o cabeça de Cristo. Você imagina Deus tentando oprimir, anular, diminuir a Cristo? Cristo é o cabeça do homem.
Você imagina que Cristo quer colocar o homem em um lugar inferior, de sujeição no sentido de opressão, de anular? De forma nenhuma. E a mesma forma o homem deve agir. O homem sendo a cabeça da mulher, assim como Deus promoveu a Cristo, lhe dando nome sobre todo nome, Cristo nos promove como sacerdotes e nos colocando no lugar assentado acima, em Cristo Jesus, porque o amor de Cristo é um amor sacrificial. O homem deve entender isso e promover a sua esposa e a sua família. Ele deve entender que ela é coparticipante da graça de Deus. Ele deve entender que eles não são dois, mas se tornaram um. Porque não faz sentido nenhum, imagina um homem dizendo, porque a minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro, e ele vai diminuindo ela através das suas ações ou palavras, e diminuindo, a ponto que ele acha que ele está aqui, e a mulher está aqui. E aí como se ele estivesse olhando para cima. Mas quem faz isso, ele não se atentou que ele é um. Então se a mulher está aqui, ele está junto com ela. Mas se a mulher está aqui, ele também está junto, porque eles são um só. Então é inteligente, é sábio. E o homem deve promover, zelar, cuidar da sua família, da sua esposa. Por quê? Porque ele foi chamado para um lugar de responsabilidade, que é o governo. E a mulher entender isso é um lugar de privilégio, que é um lugar de proteção. Existem alguns que, por não entender a palavra ou por interpretar errado 2 ou 3 versículos, acham que a mulher é inferior. Como se a Bíblia se contradizesse. Mas jamais. Eles só não entenderam aqueles versículos acerca daquilo. Por quê? Porque Paulo fala que nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nós não somos diferentes diante do Senhor, do nosso sumo sacerdote. A mulher não tem valor menor nenhum. O homem não tem valor menor nenhum. Afinal de contas, não foi assim que Cristo fez e disse assim, calma aí, fez a oração? Ah, esposa, então vamos ver que tipo de sangue de Jesus vai usar. Não, é o mesmo sangue, é o mesmo sacrifício, é o mesmo céu, é o mesmo Espírito, é o mesmo nome sobre todo nome. Não existe distinção. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, marido, cuidado como você está tratando sua esposa, afinal Deus é seu sogro. Estou brincando. 2 Timóteo 2,5 diz assim, recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. É Paulo falando para Timóteo. É interessante pensar porque a Bíblia não menciona o pai de Timóteo. Só fala que ele era grego. E aí por essa razão, Paulo circuncidou Timóteo, enquanto ele estava na viagem. Mas Paulo menciona a vida de fé da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo. Ou seja, mulheres de oração, mulheres que estavam exercendo o sacerdócio, mulheres que estavam sendo um referencial, cobrindo a vida de Timóteo, dando bom exemplo, para que ele se tornasse quem de fato ele se tornou. Então, como menosprezar isso? Como não entender essas coisas? E aí, se você vem, por enquanto, ou sozinho à igreja, o seu marido ainda não se rendeu ao amor de Jesus, você deve continuar intercedendo, orando por ele e pelos seus filhos. Até que os olhos dele sejam abertos e ele possa se render a esse amor e também começar a exercer o sacerdócio sobre a família. E a mesma coisa inverso, amém? Então nós precisamos entender que mulher, homem, independente se você ainda está vindo
e a sua família completa não está aqui, você está regado das nossas orações, porque nós sempre declaramos famílias completas vindo a esse lugar. A sua oração, ela tem poder, ela funciona, então persevera, não desista, volta às pedras e veja o que Deus já fez e ainda o que Ele vai fazer. Transborde o seu coração de gratidão e comece a declarar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida. Já se passou tanto tempo, já orei tanto, já fiz tantas coisas, já fiz tanto isso, mas o menino não quer ir para a igreja, mas o marido não quer ir, mas não sei o quê. Ei, volta lá, volta às pedras e começa a agradecer por aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Porque a bondade de Deus te alcançou. Porque senão você não estaria aqui. Eu estou aqui porque a bondade de Deus me alcançou. A bondade de Deus me alcançou, então por isso que eu estou aqui. Agora, o homem, para exercer o governo, se ele for negligente no sacerdócio, ele corre um sério risco de exercer um governo autoritário, sem sabedoria. E às vezes, por causa das circunstâncias do dia a dia, da correria, porque assim, de verdade, você conseguiria imaginar como sendo igreja, nós como igreja chegar para Jesus e falar assim: Jesus, tem um assunto que eu preciso resolver, o que você acha a respeito? E aí Jesus virando para a gente e dizendo assim: vê lá, resolve você, vê o que você quer fazer. A gente consegue imaginar Jesus fazendo isso? Não, Jesus não faria isso. E se ele pega a ilustração de Jesus com a igreja, o marido com a mulher, e por que o marido está sendo tão omisso e está fazendo isso em vez de assumir a sua responsabilidade? Vê lá, resolve lá, vê o que você vai fazer. Porque o mínimo, o ponto de partida é a atenção. De parar e falar: tá bom, o que você está dizendo? Afinal, esposa, você também é sacerdote. Você também tem comunhão com Deus. Você também ora. Então Deus também fala através de você. Então é inteligente da minha parte considerar e ouvir aquilo que está sendo dito. Porque se eu acho que não é, só eu que ouço a Deus. Então muitas vezes quem está sendo cabeça dura sou eu. E Deus está falando através da mulher, mas eu não estou querendo ouvir. Então isso é um governo tolo. Mas se eu considero isso, eu vou parar, vou ouvir, vou considerar e vou responder. Não tenho uma resposta sobre isso ainda. O que eu vou fazer? Vou orar a respeito. E nós voltamos a conversar sobre isso. Porque nós não podemos ser omissos. Porque a mulher deseja, requer se sentir cuidada, amada, protegida, zelada, que se dê atenção. Isso Cristo faz e fez pela igreja. Tanto é que Cristo morreu por nós com um amor sacrificial para colocar a igreja para santificá-la, ou seja, para estabelecer ela em um lugar de honra, em um lugar onde ela não conseguiria estar por si mesma. Cristo amou e se entregou para promover nós como igreja. Então, homem, saia dessa mornidão, saia dessa preguiça, saia dessa estagnação, saia de ver aí e resolve, assuma seu papel e promova sua família. Porque a gente precisa, de verdade, eu nunca assisti, mas eu vejo às vezes o pessoal fazendo dorama, e aí fala: nossa, se você assiste, eu não assisto, mas tudo bem. E nossa, olha que homens perfeitos, que homens isso, que não sei o quê. Aí faz até assim, aqueles negocinhos, né, tal. Sabe que sua esposa não quer um homem dorama? Ela quer um homem cheio do Espírito, que honra a família, que ora pelos seus filhos, que ora pela sua casa, que defende ela, que fala: ei, aqui não, Deus me deu essa casa, eu sou o governo, eu sou o sacerdote, diabo não vem bagunçar, porque eu estou aqui e sou um homem de Deus. Embora não precisa ser o Capitão Caverna também, então
corta o cabelo, tal, dá uma parada, colabora também, né, varão? Vai lá, eu sou bruto que não escovo nem os dentes, misericórdia, aí não dá, entendeu? Mas aquilo que é importante, é importante. Então ela não quer aquela personagem, aquele homem do filme, do dorama, não sei o que, não, isso é fantasia. Ela quer um homem que é sacerdote do seu lar, que é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. E aí outra expressão, ontem eu até brinquei com o irmão, o Renato, não sei se ele está aqui, porque me incomoda, tá? É quase um desabafo. Quando eu falava assim, por que as mulheres do coque? E quando se falava das mulheres do coque, eram as mulheres de oração. E hoje também tem os irmãos do coque. Então ontem ele estava o samurai lá, né? Eu falei, Renato, eu vou até usar você como exemplo, mas não é nada contra não, tá? Tá lindo o seu cabelo. E de fato está, todo estiloso, tal. Mas é vergonhoso o homem aceitar que só a mulher tem que ter uma vida fervorosa de oração. Que conversa essa daí de que, então o homem agora não, agora a gente tem um homem do coque, só por causa do cabelo não. Mas é porque nós somos homens de oração, sacerdócio, que intercede pelos seus filhos, pela sua família, que se posicione, que é um referencial. Que conversa essa daí que eu trabalho, cheguei cansado, não dá um bom exemplo, não faz nada, e falar, pelo menos a minha esposa ora. Que pelo menos a minha esposa ora, que tipo de governo é esse daí? Não, precisa assumir a responsabilidade de ser um homem que lê a palavra, que vem aos cultos, que congrega, que investe, que acredita na sua família, para ser uma pedra viva nesse tempo e nessa estação. Pode e, de verdade, eu sou sacerdote. Vai orar? Não. Vou assistir o jogo. E o filho, pai, você não ora? É que eu não tenho tempo. Não bate. Não bate. Aí o seu filho vê que você como sacerdote não está sendo um sacerdote. Tem o governo, mas não sabe ou não exerce o que é prioritário para a sua família. O senso de prioridade. É errado assistir o futebol? Não. Mas dentro da classificação de prioridade, isso daqui ficou lá embaixo. Porque a esposa, os filhos, Deus, relacionamento, oração, congregar, comunhão, tudo isso está em evidência na minha vida como sacerdote. E aí as outras coisas eu posso desfrutar num tempo oportuno. Mas isso precisa ficar latente, visível para sua esposa e para os seus filhos. Nós como homens precisamos nos posicionar. Não podemos ser frouxos, omissos. Não podemos ser covardes. Não podemos deixar de assumir a responsabilidade com medo se vai dar errado. Tem homem falando, eu vou, vai que eu assumo e dá errado. Depois a mulher vai ficar falando, bem que eu falei. Embora essas frases às vezes eu acho que é de fábrica. Desculpa mulher, mas eu acho que vem de fábrica. Porque eu já ouvi na minha avó. Eu ouvi na minha mãe, eu ouvi na minha esposa, embora eu dei motivo. Mas eu já ouvi na minha filha de 8 anos, eu falei, não acredito, é de fábrica. Vem igual os carros novos, vem com airbag, já veio essa frase, bem que eu falei. Entende? Mas a gente não pode ser omisso a esse ponto e, não, o homem precisa assumir a responsabilidade. Sabe, eu estava vendo um testemunho, uma história, um relato esses dias atrás, e eles entrevistando um pedófilo. E sabe o que o pedófilo disse que impede dele ir abordar as crianças? É quando o pai se demonstra ser ameaçador, ser uma ameaça. Ou seja, quando ele olha alguém e fala, ali, está mais morto que o menino, que a criança. Ele vai ganhando confiança e vai achando que vai ganhar terreno. Ei, diabo, você perdeu. Aqui tem homens que são ameaçadores. Ameaçadores não porque são agressivos, mas são homens cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios de oração e ameaçam e desfaz as obras do inferno. E você não bagunça sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sobre os nossos filhos, eles são do Senhor. A nossa família é para a glória de Deus. Então nós precisamos nos posicionar sim. Aqui não. Aqui não. Amém não? Então tá bom.
Olha o que diz Efésios, abre aí por gentileza. A gente está indo bem tranquilinho, está tudo bem, amém? Efésios 5, 21, 27. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Por temor a Cristo. Então, sujeição não é opressão. Porque se fosse opressão, não causaria temor, causaria medo. Então é por temor, não é por medo. E temor é profundo respeito. Então a mulher se sujeita ao marido, um se sujeita ao outro, não é por medo, é por temor. É por considerar como importante, como precioso, como valoroso. É por reconhecer o valor daquela pessoa, amém? Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Você consegue imaginar Cristo pedindo para a igreja fazer alguma coisa fora da palavra? Que quebra princípios de honra, de santidade, de Deus? Sim ou não? Não. Então a mulher está inserida dentro dessa sujeição quando não se quebram princípios da palavra de Deus. Quando não ofende ou quando não vai contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então existem coisas ou determinados comportamentos ou coisas que se fazem no secreto, se vão contra a palavra de Deus, a mulher não deve se submeter. Ela não tem que se sujeitar àquilo que está fora da palavra de Deus. Ah, diga para fulano não sei o que, a mulher não deve mentir. Na verdade, ninguém deve mentir. Mas para se sujeitar, o marido pede para a mulher mentir e vai mentir, a mulher pede para o marido mentir para concordar e os dois se abraçarem com uma mentira. Sabe que isso dá ruim? A gente vê lá em Atos, quando um casal resolveu concordar na mentira. Ambos sendo sacerdote, um tinha um governo. Mas concordaram em mentir. O que aconteceu? Os dois morreram. Então, governo e sacerdócio. Por quê? Porque talvez o homem está falhando na sua vertente do seu sacerdócio, ou seja, na sua intimidade e comunhão com Deus. E a sua mulher se levanta e diz, não é isso que a palavra de Deus diz. Abre os olhos. Ei, presta atenção, esse é o caminho, a palavra é o prumo, não é a nossa experiência, não é a nossa opinião, é o que a Bíblia diz. Eu orei ao Senhor e Deus vai abrir os seus olhos e a gente vai continuar na palavra. E aí ele retoma a posição de governo, ele retoma essa noção do sacerdócio e aí é como se fosse um avião. Qual asa é mais importante? O homem entender que ele tem o governo, mas que ele é um sacerdote, fazendo isso funcionar bem, nos faz voar nas coisas de Deus. Se a gente negligenciar uma coisa, a gente vai pender para um lado. E aí dá ruim. E aí ou exerce um governo péssimo e não desfruta de um sacerdócio. Ou acha que é sacerdócio, mas é omisso no governo. Dá ruim. Dá errado. Não dá bom. Então por isso é um modelo a palavra. Sabe por quê? Porque se a experiência fosse o modelo, a gente poderia falar, puxa vida, pastor Toninho e Silvana, líderes, os casais da família, são uma referência para nós em família. Não estou dizendo que não são perfeitos porque nós não somos, mas são uma referência. E aí eu poderia olhar o modelo e falar, eu vou copiar. Mas o pastor Maico e a Kari poderiam olhar o modelo e copiar também. E falar, puxa, eu copiei o modelo, mas alguma coisa eu fiz diferente que não saiu igual o resultado. Mas na Bíblia, na palavra, não é desse jeito. Quando a gente cumpre o padrão, o modelo, como está estabelecido, não tem como dar errado, não tem como dar diferente. Se está fora, se está errado, é porque não está cumprindo com o modelo.
Não dá outro resultado. É sucesso, é restauração, é avanço, é cura, é libertação, é promoção, é alegria, é paz, é frutificação, é os filhos crescendo amando ao Senhor, é vivendo longe, é cumprindo propósitos, é promovendo um ao outro, é correndo a carreira. É uma família forte e bem-sucedida, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Então não tem como não ser diferente. Ah, então se está errado, pronto, volta para a palavra. Se ajusta com a palavra. Porque ela é poderosa. Ela nos lava, nos limpa, nos transforma e nos promove ao lugar que ela mesma estabeleceu. Amém? Aí diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pela lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Outra coisa, se a gente pensar, você conseguiria imaginar Jesus dizendo assim: Pai, Miguel, que igreja mais atrapalhada, que igreja mais porca, que igreja mais bagunçada. É muito burra essa igreja, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo. Não, não. Você conseguiria imaginar Jesus falando isso da igreja, não? E por que o marido fala da mulher? Eita glória. Você é burra, não faz nada direito, não serve para nada, não presta para nada. Será que esse é o tipo de amor sacrificial mesmo? Na verdade, esse tipo de vocabulário não tem nada de amor nisso. É só carnalidade pura mesmo. Porque o amor é para promover. E o amor fala a verdade. Não, eu conheço um amigo que entendeu isso. Ele anda em amor com a esposa. O que ele faz? Obedece, faz tudo que ela manda. Não é desse amor que eu estou falando também. Não é esse amor que eu estou falando. Porque o amor também fala não. Mas todas as vezes que eu, como sacerdote, estou orando pela minha família, e quando a gente ora, com quem que a gente está? Com Jesus. E se eu estar com Jesus orando pela minha família, a minha atitude, a minha reação, a consequência disso, não vai ser andar em amor e promover o amor, eu estava orando com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. Porque ele não se contradiz. Ele não vai contra a própria palavra dele. Aí a mulher, como sacerdote, também ora. Eu estava orando, eu estava fazendo. Deus, meu marido é muito devagar, meu marido é muito lento. Vou fazer do meu jeito mesmo. Então, Senhor, eu orei e vou fazer do meu jeito. Se você diz que estava orando com Jesus, e você não é levado a um lugar de honra, de sujeição, de reconhecer o governo do marido sobre a sua família, você estava orando com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. Entende a importância do sacerdócio? Entende a importância de se alinhar e todos nós temos comunhão com Deus, entender cada uma das posições para que a gente tenha uma vida bem-sucedida e saudável? E aí a mulher que é de oração, ela sabe que sujeição não é ser diminuída, mas é ser protegida, ser guardada. É estar no lugar de segurança, é estar no lugar de privilégio. Porque nós como igreja, nós não sentimos guardados e protegidos por Jesus? Mas Jesus é Jesus, Jesus é perfeito. Sim. Mas meu marido não é perfeito. Não é. Como você também como esposa não é. Então a gente não está aqui para achar um culpado. A gente está aqui para falar da palavra que restaura e leva nos lugares onde a gente não conseguiria na nossa força. Para promover o reino. E aí é interessante porque ele diz assim, Deixa eu pegar outra passagem aqui. 1 Pedro 3,7. Traz a caixa para mim, por favor, Lu. Lu é Luana, tá? Luana.
Olha que caixa bonita, hein? Se você já pensou, vou ganhar um presente. Você pensou atrasado, porque você ganhou um presente quando você saiu de casa para vir congregar aqui hoje. Vai estar aqui com os santos adorando aquele que reina e vive para sempre, amém? E aqui tem, ó. Deixa eu virar aqui para você ver. O que está escrito aqui? Cuidado. Repita como quem está lendo. O que está escrito aqui? O que tem aqui dentro? Ah, pastor, não sei não. Glória a Deus que a gente não tem espírito de adivinhação mesmo, então está tudo certo. Não tem... O que tem aqui? O que? Bom, pela caixa se gera uma boa expectativa, amém? 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E quando diz ser sábio, não é a sabedoria desse mundo. Papai fazia assim, então eu vou fazer assim. Ou a sabedoria pela experiência que você teve ou que você viu. Mas é sábio segundo a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz, se você carece de sabedoria, peça, porque Ele vai te dar e não vai lançar em rosto. Então, se a gente não está andando em sabedoria, a gente está panguando. Porque está disponível para nós sabedoria do alto, sabedoria divina. Se associar com pessoas sábias, nos torna mais sábios. Ouvir pessoas de Deus mais experientes, isso vai nos tornando mais sábios. Porque a gente não precisa aprender só com um erro. A gente pode e deve ter sabedoria para não cometer o erro. Para depois não ficar apagando incêndio toda hora. Então é sábio da nossa parte. No convívio. E convívio é conviver. No dia a dia. Nas coisas simples. No cotidiano. Nós devemos andar em sabedoria no cotidiano. Vou falar uma expressão meio grosseira para você entender. Mas o marido anda em burrice o dia todo e depois, quando chega no final do dia, quer dar glória a Deus. Não, varão. Não anda em sabedoria e no final do dia quer falar, olha, veja bem, tem crianças aqui, mas você entendeu? É no cotidiano, é no convívio, é no dia a dia, é em toda a oportunidade. Mateus tinha que voltar na quarta-feira. Eu entendi que a Juliana precisava de um tempo de descanso. A estrutura dela é diferente da minha. Eu levei um tempo para aprender isso e estou aprendendo. Não está aqui um marido perfeito falando. Não dá a minha aí, Ju, que ela está na online lá assistindo, mas eu percebi de que ela precisava de um tempo de refrigério, de descanso. Sabe o que eu fiz? Se ajeita aí. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Eu falei, tá bom. Vamos lá, vamos para o Rio de Janeiro. Coloquei ela, as crianças no carro, saí daqui, era 10 para meia-noite, depois de ter trabalhado. Cheguei lá 4h20 da manhã, cumprimentei meu sogro, minha sogra, a gente chegou no apartamento lá, aquela bagunça acordando todo mundo, vizinhos perdoem, mas foi o que aconteceu. 4h30 eu voltei, fiquei 10 minutinhos e voltei, para vir aqui no outro dia trabalhar. Ah, você queria estar lá? Nesse tempo também queria. Mas eu entendo como sacerdote que a nossa família é nesse lugar, é em Arujá, nesse tempo e nessa estação. O que eu fiz? Me sacrifiquei. Foi cansativo, foi puxado. Tive que trabalhar os outros dias fazendo o meu serviço e a parte dela. Ah, então você quer que ela volte porque a casa deve estar uma bagunça? Não. Eu botei a roupa para lavar, eu lavei a louça, eu limpo a casa. Eu não casei com uma empregada. Eu não casei com uma empregada. Eu falo para ela, eu não casei com você para ter uma empregada. E também não é minha mãe, é a minha esposa. Sacerdócio, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que nós estamos vivendo os planos e propósitos de Deus para a nossa família. E se eu, como homem, não vou promover isso, quem vai promover? Acabar hoje aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou buscá-los de volta.
E é sobre essas coisas. É sobre isso. Isso é o homem se posicionar. Isso é coisa do quê? Do cotidiano, do dia a dia. São coisas simples. Agora, a grande questão é que aí, na sequência. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. E às vezes, por a gente achar a parte mais frágil, a gente pensa que talvez é associado com sendo a parte mais fraca. É verdade, a mulher é a parte mais frágil, mais fraca. E se eu te falar a verdade, tem um monte de mulher dando um banho de um monte de homem aí que está uma fraqueza que de misericórdia. Põe a mão na cabeça assim, Jesus. Oh. E quando está dizendo a parte mais frágil, não está dizendo que é muito facinho de quebrar. Não está dizendo que é fraca, tudo se quebra, não. Não está dizendo isso. E aí eu pude entender, quando você olha uma caixa e diz, cuidado, frágil, o que isso representa para você? Que ali dentro tem algo que requer cuidado, toda a atenção. E aí se eu abro essa caixa aqui, ó. Isso é frágil? Sim, é frágil. Aí você fala, pastor, eu não ia ficar feliz de ganhar uma lâmpada, não. Mesmo porque eu não ia te dar, porque lá do meu quarto eu tenho que colocar, senão vai ficar no escuro. Mas é frágil. Então, quando diz cuidado frágil, Deus está falando a mulher como sendo mais frágil. Ele está dizendo, ei, como você vai conduzir isso? Com cuidado, com atenção, com zelo, entendendo que isso é extremamente precioso. Não é com grosseria, não é de qualquer jeito, não é atropelando, não é, faz lá, não é desse jeito. Você, como homem sábio, tem que conduzir a sua família dessa forma, entendendo que a sua esposa é um presente de Deus e você deve cuidar e zelar por ela. Como você está conduzindo isso? Ou então isso daqui, ó. Aí está dentro do frágil lá. Aí fala, isso daí eu já me animei mais. Porque muitas vezes a gente mensura valor. E a Bíblia também está dizendo isso. Veja como você está se portando e conduzindo a sua família. Como você está conduzindo e zelando da sua mulher. Sabe por quê? Porque ela é muito valorosa. Afinal de contas, ela é co-herdeira da graça de Deus como você é. O mesmo Espírito que está em você, está nela. O mesmo preço que foi pago por você, foi pago por ela. O mesmo céu que você vai morar, ela vai morar. O mesmo Pai que você ora, ela ora. Então cuidado como você conduz, porque se você não souber como conduzir, na sequência diz, as suas orações são interrompidas. E eu não quero ter as minhas orações interrompidas por não andar em sabedoria e não saber como tratar a minha esposa. Eu não quero ter as minhas orações interrompidas por não exercer o governo e não andar como sacerdote do meu lar. Aí talvez dentro dessa caixa tem isso daqui, ó. Uma pedra? Meu Deus do céu, uma pedra, pastor? Quer dizer que o presente é uma pedra? Deve ser porque você vai falar que meu marido é um cabeça dura. A minha esposa é cabeça dura. Sabe que eu não estou falando sobre pecados agora. Eu não estou falando sobre escolhas de pecados, mas questão de personalidade ou coisas que não ferem a palavra. Sabe que depois de voltar de uma batalha e chegar na beira de um riacho, Davi gostaria de ganhar um desse daqui? Sim ou não? Porque estou com sede. Vai me favorecer dentro do meu propósito. Mas sabe que quando ele foi lutar com Golias, isso daqui não ia servir para nada, era melhor ter essa pedra?
Então talvez aquilo que você está achando que é obstáculo e é diferente da sua esposa, é porque você não está orando o suficiente e deixando Deus te ensinar a promover aquilo como bênção para a sua família. Porque na hora da batalha ele não precisava do copo, ele precisava da pedra. E foi com a pedrada estilingada da bexiga que ele derrotou o gigante. Mas na hora de beber água, assim é favorável, assim é agradável, assim é importante. Então que tal a gente se colocar nesse lugar de oração, de intercessão, de sacerdote? Aí eu não estou falando sobre princípios, sobre quebrar a palavra, mas é deixar esses resquícios, essas coisinhas bobas, essas coisas que tentam nos tirar o foco, a visão, e usar aquilo que nós temos de melhor, tanto marido como mulher, para promover a nossa família e o reino de Deus. Aproveite as oportunidades. A pessoa que está do seu lado é preciosa, é valorosa. Ela não é minha esposa, mas é irmã em Cristo, é preciosa e valorosa do mesmo jeito. Mas se você está com a sua esposa, entenda isso. Não, o Tiago se levantou também, tá? Não foi que a Lu tomou a frente, não. É que ela me entregou a caixa e está mais perto, tá bom? Vocês são uma bênção, vocês são um sucesso, viu? Eu amo a vida de vocês. Zacarias e Isabel, sacerdotes. Mas Zacarias no momento de maior incredulidade dele, mas Isabel permaneceu firme, orando ao Senhor, declarando, crendo na palavra, até que ele se ajustasse e eles vivessem o propósito de Deus, e ela concebeu João Batista. Acabe e Jezabel, porque ele não exerceu o sacerdócio, deu lugar para outros deuses, se perdeu na vida, solto na buraqueira. Além de perder o sacerdócio, ele também perdeu o senso de governo, porque ela tomou a frente e falou: eu vou matar o profeta. Mulher, tome cuidado. Foi Deus que instituiu assim, então se submeta como ao Senhor. Ah, mas eu não concordo. A sua opinião é mais importante do que o que a palavra diz? Eu acho que não. Então é melhor ficar com aquilo que a palavra diz. O que a palavra diz é o que mais importa sobre as nossas vidas. Atos 16:31, eu vou finalizar com isso. Está falando sobre Paulo e Silas. Eles queriam ir para a Ásia, ia para Mísia, ia para Betínia, e o Espírito Santo não permitia. Não permitia. Até que no verso 10 diz assim, ó: depois que Paulo teve uma visão, preparando-os imediatamente para partir a Macedônia, incluindo que Deus nos havia chamado para lhe pregar o Evangelho. E na visão aparecia um homem falando: Paulo, venha para cá porque nós precisamos de vocês aqui. E aí, ele, entendendo isso ser da parte de Deus, partiu para rumo à Macedônia. Lá ele encontra Lídia, ela se converte, abre a casa, eles estão lá, e eles começam a pregar naquela região. Eles começam a ensinar naquela região, e as vidas começam a ser afetadas e alcançadas. E aí também a Bíblia diz que tinha uma moça que era possessa, ela estava influenciada por um espírito de adivinhação. Paulo e Silas, depois de alguns dias, vão lá, repreende, e os donos daquela mulher, porque ela gerava lucro, vão às autoridades e dizem: eles estão pregando, ensinando outros costumes que não nos é lícito. Eles tomaram uma surra, tomaram uma coça e foram para a prisão. É interessante porque ao ler, não diz assim: e o Espírito Santo os inspirou a cantar louvores e orar. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, ou seja, na hora mais escura, eles começaram a louvar e cantar louvores e adorar ao Senhor e a orar. Até que a Bíblia diz que as paredes tremeram e todos que estavam lá foram libertos.
Havia um carcereiro, estava dormindo, responsável por cuidar deles, acordou com aquele tremor e pegou a espada e ia se matar, porque achou que todos tinham sumido. E aí Paulo e Silas dizem: não faça isso, estamos todos nós aqui. Todos nós estamos aqui. E aí chega nesse versículo. No 30 ele diz assim: então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles em seguida, e ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Cristo. A Bíblia não me diz que talvez aquele homem da visão dizendo: Paulo, nós precisamos que você venha para cá, para Macedônia, não me diz que é esse carcereiro. Mas também a Bíblia me diz que o primeiro homem a ser salvo junto com a sua família foi esse homem. Sabe a importância da intercessão, da oração, você como sacerdote, sobre a sua vida e sobre a sua família? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Não está dizendo, e eu não entendo isso como sendo uma promessa, mas como sendo a revelação da vontade de Deus. Por quê? Porque talvez o seu marido não decidiu, sua esposa não decidiu ainda, seu filho não decidiu ainda. Mas quando você se coloca como sacerdote da sua família, na posição de governo, marido da sua família, você vai influenciar todos que estão ao seu redor. Você vai abrir oportunidades, acesso, espaço para aqueles que não entenderam ainda sejam alcançados pela vontade de Deus, ou seja, para que sejam salvos. E aí essa família completa foi restaurada. Num mundo tão doido como hoje, como uma das maiores evidências de que Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Os cegos vendo, sim, os surdos, os cadeirantes, sim, todas essas coisas são extraordinárias. Mas sabe que num mundo tão louco como hoje, para mim, uma grande evidência de que Deus continua fazendo coisas extraordinárias é ver uma família saudável e firme no Senhor. Uma família que ama ao Senhor, filhos que temem ao Senhor, marido e mulher que amam ao Senhor e temem ao Senhor. E se a gente está fora desse lugar, na palavra, a gente se ajusta e se alinha. Então não se sinta desfavorecido ou condenado ou desabrigado de qualquer coisa que seja. Cristo é o nosso sumo sacerdote e Ele está sobre a nossa vida. Então se você não tem um esposo, ou se você não tem uma esposa ainda, não se sinta desamparado. Você não está desamparado, você é filho de Deus, você é filha de Deus. O Senhor é na sua vida. Você ora e Ele responde. E aí as coisas vão se ajustando segundo a ótica do céu, segundo a ótica de Deus. E aquele que não está vindo ainda, permaneça, dê bom testemunho, honre, se submeta, ame, e Deus vai continuar trabalhando, amém? É isso. E eu falei: Senhor, eu quero falar, não segundo a minha vontade, mas algo que seja bem tranquilo de se compreender, de entender, porque Deus deseja que a palavra seja prática na nossa vida, que os efeitos dela sejam funcionais e a gente possa provar sobre essas verdades. Então aqui eu estou te falando de alguém que veio totalmente bagunçado e está sendo consertado constantemente, e deseja continuar sendo aperfeiçoado e consertado, para amar a minha esposa, para amar a minha família, para promover ela e para ser um referencial, uma pedra viva, para que as pessoas olhem e falem: uau, a família do Ângelo é um sucesso, a família do Ângelo e da Juliana é um sucesso, porque Deus está na família deles. E assim é na sua vida e na sua família. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Aleluia. Você pode fechar os seus olhos um instantinho?
E se você ainda não reconheceu o senhorio de Jesus, o sumo sacerdote sobre a sua vida, essa é a sua oportunidade. Jesus, o perfeito amor. Jesus, o nosso amado, o Senhor das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor. Nós te exaltamos. Então, se você ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, embora creia nele, é necessário crer com o coração, mas confessar com a sua boca. Eu gostaria que você fizesse um aceno assim com a sua mão, para que a gente pudesse orar por você. Como eu não conheço a todos, ou se por algum motivo você se afastou dos caminhos, se desviou, nós desejamos orar por você também.